Muito bem, pessoal, vamos prosseguir aqui no segundo bloco desta terceira aula, segundo bloco da terceira aula, sobre competência ainda, é o último bloco sobre este assunto. Competência, assunto que tem tudo a ver com jurisdição, é a limitação da jurisdição. Muito bem, nós falamos que a competência tem a ver com a distribuição do serviço, do trabalho judiciário no território nacional. E como é que é feita essa distribuição? Isso é muito relevante para o advogado e também para você que quer compreender melhor o funcionamento da justiça brasileira, né? Tanto que está aqui fazendo esse curso de pós-graduação conosco. Bem, em matéria civil, porque a competência pode ser civil ou criminal. A competência criminal é lá na vara criminal. Nós não estamos aqui estudando direito processual penal, e sim processual civil. E por isso eu estou tratando da competência civil. Tudo que não é civil, não é trabalhista, não é eleitoral, etc., é matéria penal, envolvendo, de um modo geral, crimes, né? E os crimes poderá ter competência de uma vara ou do tribunal do júri. Tribunal do júri, isso é só para a sua informação, principalmente você que não fez o curso de Direito, e sim um outro curso superior. No Tribunal do Júri vão os crimes, são julgados os crimes dolosos contra a vida. É o aborto, o infanticídio, instigação ao suicídio e o homicídio, matar homem. Homem no sentido de gênero humano, né? Homem, mulher. Enfim, mas interessa para nós aqui a competência civil. E usa-se alguns critérios para distribuir esse serviço nos diversos órgãos jurisdicionais. Nós temos um critério objetivo e o critério funcional e critério territorial. Critério objetivo, critério funcional e critério territorial. Critério objetivo são de dados, de elementos objetivos que constam da própria demanda, que constam da petição inicial. Critério objetivo. Para fixar a competência, em certos casos, leva em conta a pessoa, em outros casos a matéria, em outros casos o valor da causa. Vamos pegar aí a pessoa. Nós falamos aí em latim, ratione persone. Leva em conta a pessoa para definir competência. Em matéria criminal, nós já falamos que algumas autoridades, em razão da hierarquia delas, por exemplo, o presidente da República, o senador, o deputado, o ministro do STJ, do Supremo, todas essas autoridades são julgadas perante o Supremo Tribunal Federal. É um critério da pessoa, ratione persone. Mas nós não estamos aqui a tratar de matéria penal, e sim civil. A pessoa é usada como critério? E quando é usado o critério pessoa, o ratione persone, a competência é absoluta. A Constituição, por exemplo, no artigo 109, utiliza muito o critério pessoa. Pessoa aí no sentido de parte da relação jurídica substancial. Então, o seu direito, o direito que você vai invocar é contra a União? Isso é um critério pessoal, a Constituição vai dizer que a competência é da Justiça Federal. E a competência é absoluta, não poderá propor perante a Justiça Estadual, sob pena de invalidar o processo. Dessa forma. Vamos ver, então a Constituição usa muito a pessoa. Se for ação contra a União, suas autarquias, as empresas públicas, as fundações públicas, a competência da Justiça Federal. Mas a Justiça Estadual também
em leis de organização judiciária, usa muito esse critério da pessoa. Você vai propor na comarca de Belo Horizonte uma ação contra o município. Eu sei que é na comarca de Belo Horizonte. Qual é a competência? É do juiz de vara ou juízo de vara de fazenda pública municipal. Esse critério pessoa, no caso o município, foi levado em conta e a lei criou um juízo especial para esse fim. Eu vou propor uma ação contra o Estado de Minas Gerais. Posso propor em qualquer comarca. Em São Francisco, lá na comarca de Perdiz ou lá em Juiz de Fora. Mas onde houver vara especializada em feitos da fazenda pública estadual, como tem em Juiz de Fora, se a demanda tiver que ser ajuizada em Juiz de Fora, será nessa vara da fazenda pública. Isso é um critério da pessoa, utilizada pela lei de organização judiciária. E a competência é absoluta. Não poderá o juiz declinar de ofício. Não precisa nem de arguição das partes. Os atos decisórios são reputados nulos no Código vigente. Bem, vamos lá, matéria. A lei usa o critério matéria, usa muito isso, sobretudo nas leis de organização judiciária local. Então, especializa varas em razão da matéria. Por exemplo, vai ter a vara especializada em direito de família. Em Belo Horizonte, há uma vara especializada em feitos agrários. Ou seja, leva em conta não a pessoa envolvida no litígio, mas sim a matéria do litígio. Qual é a matéria controvertida? É disputa da posse coletiva da terra rural. Em Minas Gerais há uma vara especializada nessa matéria. É vara de feitos agrários. Nós temos varas especializadas em alguns lugares em direito bancário. Assim, na matéria. A matéria é utilizada também na Constituição Federal, por exemplo, para atribuir competência à Justiça do Trabalho. Mas não estamos tratando aqui de direito processual do trabalho. Por isso não vamos abordar. É sempre da perspectiva do direito processual civil, ou seja, a competência prevista no Código de Processo Civil. E a matéria é assim, mesmo no Código de Processo Civil, utiliza-se a matéria. Diz-se, por exemplo, no artigo 91, que as ações que versem sobre estado e capacidade das pessoas, sobre acidente de trabalho, sobre falências e concordatos, essas matérias são privativas da Justiça Comum Estadual. O fato é que há critério objetivo porque constam da própria demanda, da própria petição inicial, as pessoas, quem é autor, quem é réu, a matéria deduzida e o valor da causa. Em alguns estados, e se o estado quiser, ele pode especializar varas, levando em conta o valor da causa. Basta editar uma lei, ser aprovada pela Assembleia Legislativa daquele estado, criando uma vara, por exemplo, para julgar demandas até 40 salário mínimo, até 20, até 10, não importa. 40 salário mínimo, há já os juizados especiais, mas pode especializar varas levando em conta esse valor da causa. Se especializar, será uma vara especializada, obviamente, em razão do valor da causa. E a competência, nesse caso, é relativa. Em razão da pessoa, em razão da matéria, a competência é absoluta. O valor da causa é relativo. Ou seja, eu ajuizei essa demanda numa vara que tem competência para apreciar causas até 10 salários mínimos, mas a minha tem 20. Suponhamos que o Estado especialize varas assim. O réu não disse nada, prorroga-se ou modifica-se a competência. Muito bem. Pessoal, nos juizados especiais estadual, a competência é relativa. No juizado especial estadual,
eu posso ajuizar demandas cujo valor não seja superior a 40 salários mínimos. Mas eu posso optar por ajuizar a minha demanda aqui em Belo Horizonte, no Fórum Lafayette, numa das varas cíveis, sem problemas. Eu posso fazer isso. Lá na Justiça Federal, onde tem também um juizado especial, a competência é absoluta. Lá nos juizados especiais da Justiça Federal, ajuiza-se ações de até 60 salários mínimos. E você não poderá ir para uma vara da Justiça Federal comum com essas demandas até 60 salários mínimos, que a competência é absoluta. Aqui na Justiça Federal é absoluta, na Justiça Comum Estadual é relativa. Relativa. Muito bem, pessoal. Nós falamos que nós temos um critério objetivo, um critério funcional e um critério territorial. Falamos também que o critério objetivo leva em conta as pessoas, as partes envolvidas na demanda, que leva em conta a matéria e leva em conta também o valor da causa. Mas há também um critério funcional. E esse critério funcional, ele leva em conta os graus de jurisdição e leva em conta as fases do procedimento. Competência funcional tem a ver com a função de cada órgão, tem a ver com o que é mais funcional. Por exemplo, quem julga recurso? Sempre os tribunais. De regra, são tribunais que julgam recurso, exceto alguns casos muito específicos, como embargos de declaração. Essa competência, chamada competência recursal do tribunal, é uma competência funcional. Mas há outras competências do tribunal, competência originária. Por exemplo, um tribunal julga mandados de segurança contra certas autoridades. Contra juiz de direito, ato do juiz de direito, quem julga o mandado de segurança interposto contra ato do juiz é o tribunal. Contra o ato do prefeito, contra o ato do prefeito é o juiz de direito. Contra um ato do secretário ou do governador de estado é o Tribunal de Justiça que julga o mandado de segurança. Essa é uma competência originária do tribunal. Não passa pelo primeiro grau de jurisdição, mas é uma competência funcional, também chamada de competência hierárquica. Por que o tribunal julga recurso? Por que ele tem essa competência recursal? Porque ele é hierarquicamente superior ao juiz de primeiro grau. Então, competência funcional é um dos critérios para repartir a competência. E ela é fixada por graus de jurisdição, mas também é fixada por graus, por fases do procedimento. Se você ajuiza uma ação de execução em Belo Horizonte, porque aqui é a praça de pagamento do título? Ou se não tiver praça de pagamento, porque aqui está o domicílio do devedor, do executado? Então você propõe a demanda aqui. Mas pode ser que essa competência se biparta, competência funcional. Aqui em Belo Horizonte, porque o réu é domiciliado aqui, ou porque aqui é a praça de pagamento, aqui correrá a execução. Mas alguns atos da execução poderão correr ou serem praticados em outra comarca. Por exemplo, propõe a execução aqui, mas o réu não tem, o réu executado, que nós chamamos em execução, ele não tem bens aqui na comarca. Ele só tem bens lá na comarca de Varginha, lá no sul de Minas. Então, o juiz de Belo Horizonte expede uma carta precatória para que lá faça penhora, para que lá faça a avaliação e para que lá se faça o praceamento dos bens. Então, neste caso específico, da competência funcional pelas fases do procedimento, praticam-se alguns atos numa comarca e outros atos em outra comarca. Por que isso ocorre? Porque é mais funcional que seja assim.
Não seria razoável penhorar o imóvel aqui de Belo Horizonte, levar a praça aqui, os compradores possivelmente sejam lá de Varginha, eles virem a Belo Horizonte para oferecer lances nesse imóvel? Não, o mais razoável é que se faça lá. A competência é bipartida e competência funcional neste caso. E nós temos aí uma outra competência funcional por objeto do juízo. Então, competência funcional por grau de jurisdição, pelas fases do procedimento e por objeto do juízo. O que isso significa? Em certos julgamentos, a competência também é partida, é cindida. Suponhamos que num julgamento de um recurso perante um tribunal, se argua a inconstitucionalidade de uma lei. Bem, esse recurso está sendo apreciado numa dada Câmara, mas a inconstitucionalidade em si só pode ser apreciada pelo tribunal pleno ou por um órgão especial do tribunal que tem a competência para apreciar a inconstitucionalidade. Então, no julgamento do recurso, suponhamos que seja um recurso de apelação, a competência recursal é cindida. Aquela Câmara vai apreciar a apelação, mas aquela matéria relativa à inconstitucionalidade de uma lei que foi arguída por alguma das partes, ela tem que ser submetida a este órgão pleno. Então, lá se decide sobre a inconstitucionalidade, lavra-se um acórdão e essa questão volta para a Câmara. E a Câmara terá que observar o que se decidiu no órgão máximo, que é o órgão pleno ou órgão especial, onde houver do respectivo Tribunal de Justiça. Nós falamos que é por objeto de juízo, a declaração de constitucionalidade em tribunais, e aqui está a explicação. A Câmara decide o recurso e o pleno do tribunal, ou também órgão especial, decide o incidente. Ou seja, um incidente de inconstitucionalidade. Dessa forma, pessoal. E, por fim, nos critérios de distribuição, no critério objetivo, critério funcional e critério territorial. O critério territorial é minudentemente ali definido, ele é esmiuçado no Código de Processo Civil. O Código vai utilizar esse critério, essa questão geográfica, para distribuir o serviço judiciário no território nacional. E nesse critério territorial, o Código utiliza de chamados foros. Tem um foro geral, que é o domicílio do réu, está previsto no artigo 94. Isso por si só já resolve uns 90% das demandas. Falando, ó, a competência é do domicílio do réu, isso no direito pessoal, domicílio do réu. Então, você vai propor uma ação de cobrança contra um determinado réu, a regra é ver qual o domicílio dele, a não ser que tenha regras especiais no contrato, a não ser que haja no contrato eleição de foro, senão vai ser o domicílio do réu. E aí, outros foros especiais. Por exemplo, se versa sobre imóveis, é o artigo 95. Se a ação versa sobre direito real, sobre imóveis, é a situação da coisa. Então, a ação possessória é a situação da coisa, onde está o bem. Pouco importa onde esteja o proprietário do bem, ou quem está usurpando ou turbando a posse, não, importa qual é a situação da coisa. É um imóvel lá na comarca de Santa Luzia, é uma ação possessória, é uma ação reintegratória de posse, é uma execução hipotecária, será lá na comarca de Santa Luzia, porque lá é a situação da coisa. Pode ser que não obedeça necessariamente o domicílio do réu, porque há alguns foros também especiais,
como do consumidor, eu vou propor uma ação contra um banco envolvendo matéria do consumidor, o domicílio é o do consumidor e não do réu. Tem norma especial no Código de Defesa do Consumidor. Tem no Estatuto do Idoso que a regra é o domicílio do idoso. Então, o idoso que vai propor uma ação não segue a regra do domicílio do réu, e sim o do idoso. Prejudicado em ato ilícito, tem regra especial também. Mas o que importa aqui é você ter uma compreensão desses critérios. Critério territorial que nós estamos a tratar. Novidade no novo Código de Processo Civil. Vamos ver qual é a novidade, artigo 52. As causas em que, um erro, né? O Estado ou o Distrito Federal for autor, serão propostas no foro de domicílio do réu. Sendo o réu o Estado ou o Distrito Federal, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou do fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Pessoal, aqui está tratando de competência quando se refere ao Estado. Se o Estado for autor, ele vai propor no domicílio do réu, porque a finalidade aqui é favorecer o réu, o administrado. Agora, se o réu for o Estado ou o Distrito Federal, surge então uma série de foros competentes e a critério do réu. Ele poderá escolher, ele pode escolher como? Em o domicílio do autor, que é o domicílio dele. O réu é o Estado e o domicílio do autor, o autor é uma pessoa, um comum do povo, um administrado. Ele pode propor no domicílio dele. Isso é para favorecê-lo. Ele pode, na ocorrência do ato ou do fato, um ato ilícito, por exemplo, um carro da polícia militar atropelou alguém, pode ser no local do ato, pode ser o domicílio do autor, ou pode ser também no da situação da coisa ou na capital do respectivo estado. Abre-se esse leque de possibilidades para propor uma ação envolvendo o Estado ou o Distrito Federal. Ainda aqui na competência territorial, nós de certa forma já dissemos isso, mas não custa repetir, né? Aliás, esse slide nós já falamos, a regra geral é domicílio do réu com essas exceções. Se é coisa, é a situação da coisa, o idoso é o domicílio do idoso. Muito bem. Aqui vamos falar de um tema que envolve a competência, ou mais especificamente a prorrogação ou modificação da competência. Isso é um fenômeno que ocorre modificando a competência e dando competência, atribuindo competência a um juiz que não possuía competência para julgar aquela demanda. Isso ocorre em razão de algumas causas. Pode ser uma causa legal, também chamada de necessária, e pode ser... Cadê? Aqui não está. Muito bem, mas não há problema. Essa modificação ou prorrogação da competência pode decorrer de uma causa legal ou pode decorrer de uma causa voluntária. Pode decorrer essa modificação, modifica e prorroga, se atribui-se competência em razão de uma causa legal, imposta pela lei, portanto obrigatória, necessária, ou de uma causa voluntária. Qual é a causa legal? Depois nós falamos da voluntária. A conexão ou a continência. A conexão é quando há um liame entre uma causa e outra. Eu propus uma ação em razão de um acidente automobilístico que me causou danos. Eu propus uma ação perante uma determinada vara da comarca de Belo Horizonte. Aqui é meu domicílio, eu propus aqui. Bem, uma outra pessoa prejudicada nesse mesmo acidente propôs a mesma ação
mas foi lá na comarca de Santa Luzia. Entre essas causas há uma conexão. É o mesmo acidente, é o mesmo fato, porém, é a mesma causa de pedir. Então, é a mesma causa de pedir. Há uma conexão. E por isso essas demandas serão reunidas. O que estava lá na comarca de Santa Luzia poderá vir para Belo Horizonte. Ou o processo de Belo Horizonte poderá ir para Santa Luzia. O processo de Santa Luzia virá para cá ou daqui virá para lá, dependendo de qual é o juízo prevento. E para definir qual é o juízo prevento nessas causas distribuídas em comarcas distintas, verifica em qual dessas causas o réu foi citado primeiro. Foi no de Santa Luzia, o processo vai para lá. Foi no de Belo Horizonte, vem para cá. O fato é que haverá uma reunião dos processos. E haverá então atribuição de competência. Naquele caso que foi distribuído lá em Santa Luzia, a competência será aqui, por exemplo. Ocorre o fenômeno da modificação ou prorrogação da competência. E aqui vem os casos específicos em que há conexão, por exemplo, entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Suponhamos que o banco propôs a ação de execução contra você, e aí ele levou em conta uma cláusula que prevê eleição de foro. Essas cláusulas de eleição de foro, em se tratando de matéria de consumidores, sempre abusivas, mas suponhamos que haja, e ele propôs lá na comarca de São Paulo, porque lá ele acha que é o competente. Tudo bem. E lá tem a eleição de foro, a comarca de São Paulo. Você propõe uma ação relativa ao mesmo fato jurídico, querendo uma revisão do contrato. E como você tem domicílio em Belo Horizonte, você propõe aqui. Então tem uma em Belo Horizonte e outra aqui. Essas demandas serão reunidas em razão da conexão, para serem decididas simultaneamente por um mesmo juiz. Ocorre aí o fenômeno da prorrogação ou modificação. A outra causa legal necessária, nós falamos de conexão ou continência. Continência também há uma conexão, há um liame, mas é um liame mais profundo, digamos assim, do que na conexão. Na conexão é o mesmo objeto. Nós dois, eu e você, estamos disputando este automóvel. A mesma causa de pedir, há uma relação qualquer. Na continência é muito mais amplo. Eu faço um pedido, por exemplo, contra uma determinada parte, eu ajuizo uma demanda contra José, pleiteando danos materiais em razão de um acidente automobilístico. E depois propõe a mesma demanda contra José, mas pedindo, além dos danos materiais, danos morais. Esta última demanda contém a primeira, é o que chamamos de continência. Mas as regras para a reunião dos processos é a mesma. Reúnem-se para decisões simultâneas, ocorrendo aí a chamada prorrogação da competência. Novidade no NCPC. A ação continente proposta anteriormente gera extinção da contida. Caso contrário, as ações serão reunidas. Vamos ler novamente. Ação continente proposta anteriormente gera extinção da contida. Há um continente e um conteúdo. Então, a ação mais ampla é que vai correr, a outra será extinta, de acordo com isso. Caso contrário, as ações serão reunidas. Suponhamos que a ação continente foi proposta depois, como este caso que eu falei. E a anterior é a demanda menor. A menor é aquela que eu propus pedindo somente danos materiais. E a última, danos materiais e danos morais. Danos materiais e danos morais é o continente. A outra é a demanda contida. Neste caso, elas serão reunidas.
para decisão simultânea. Agora, se eu propus a demanda maior, danos materiais e danos morais em primeiro lugar, a outra que vier será simplesmente extinta, porque vai reputar litispendência parcial. Muito bem, pessoal, artigo 58 do novo CPC. A reunião será no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Qualquer caso, tanto na conexão quanto na continência, a reunião se dará no juízo prevento. Juízo prevento é aquele onde o réu foi citado em primeiro lugar. Juízo prevento, em se tratando de comarcas diferentes, aplica-se o artigo 219. O juízo prevento é aquele juízo da ação cujo réu foi citado em primeiro lugar. Em se tratando da mesma comarca, do mesmo foro, mas juízos diferentes, primeira e 10ª vara da comarca de Belo Horizonte, juízo prevento será aquele que despachou em primeiro lugar. O artigo 106. Aplicam-se sobre esse assunto 2 dispositivos, 219 e o 106. Muito bem, pessoal. Aqui o conflito positivo de competência, quando 2 juízes reputam-se competentes para a mesma demanda. Há que se remeter o caso ao tribunal para o tribunal decidir quem será efetivamente o juízo competente. Não pode haver 2 juízes para a mesma causa. Dificilmente isso ocorre, esse conflito positivo. O mais comum é o negativo. 2 juízes se dão por incompetentes, e aí o tribunal vai ter que atribuir a competência a um deles. Eu acho que não sou competente, eu sou juiz, remeto para o juiz B, e o juiz B, então, suscita conflito negativo de competência. Muito bem, sobre esse assunto há uma súmula, a súmula 59 do STJ, que diz o seguinte: não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes. Bem, se já proferiu a sentença nos autos, não há mais que se discutir sobre isso e ali será decidida, serão ultimados todos os atos do processo. Muito bem, de certa forma nós já falamos aí, ampassando a competência da Justiça Federal, que se encontra no artigo 109 da Constituição Federal, lembrando que acidente de trabalho, a competência, se for contra o INSS, embora seja uma autarquia federal, mas em razão do tema, em razão da importância desse tema, achou por bem o legislador atribuir competência à Justiça Estadual, porque a Justiça Estadual é mais capilarizada. Há mais juízes, muito mais juízes estaduais do que federais, e então a competência para acidente de trabalho, embora seja contra o INSS, é na Justiça Estadual. E se for um acidente de trabalho contra o empregador, será a Justiça do Trabalho. Desta forma, e nós vamos aqui encerrando com esses slides, ainda sobre competência da Justiça Federal. Nós falamos que a competência é fixada quase que integralmente em razão da pessoa no artigo 109, mas também há o critério da matéria. Direitos indígenas, por exemplo, artigo 109, inciso 11 da Constituição Federal ou Constituição da República, competência da Justiça Federal. Questões, se forem questões, precisa dessa distinção, questões coletivas envolvendo direitos indígenas, de determinada comunidade indígena, direito envolvendo a comunidade, Justiça Federal, comunidade indígena. Questões individuais, do índio A ou B, do cacique fulano ou beltrano, Justiça Estadual. Pessoal, eu dou aqui por encerrado esse tema sobre competência. Vamos dar prosseguimento no próximo bloco a outro assunto que trarei para vocês, para que tenham uma visão mais ampla do Código de Processo Civil, da aplicação da justiça, enfim, sobre os temas afetos ao processo.
Até mais. Obrigado.